O que os erros fizeram com você neste ano? Será que você conseguiu aprender com eles? Por que a gente está pensando assim? Esse é o segundo vídeo de 3 que eu vou postar agora no final do ano, falando sobre perspectiva de vida, como você enxerga a vida, e nesse vídeo necessariamente vamos falar sobre os nossos erros. Então, o que os nossos erros, o que o seu erro, meu erro fez comigo esse ano? Será que eu consegui aprender com ele? Em atendimento com os pacientes, eu sempre falo, nós somos moldados com o sofrimento. Na felicidade, ninguém muda. Ninguém pensa diferente, porque tá todo mundo feliz, anestesiado, em êxtase. Você não vai refletir o que você fez de bom e de ruim, mas quando você tá sofrendo, sim. Então, quando você está sofrendo, quando você está chorando, quando você está em desespero, você começa a ver tudo o que você fez de errado, o que fizeram de errado com você, e aí você sofre mais porque você não sabe se foi culpa sua, se foi culpa do outro, se foi culpa de Deus, se foi culpa do acaso. Então, vamos pensar, como no outro vídeo eu falo, tudo depende da maneira com que você enxerga. Se você está enxergando os erros que você cometeu, ou que você permitiu que cometessem com você, o que você aprende com eles? Como que você vai virar essa chave? Porque não dá para continuar só reclamando, certo? Então eu reclamo, eu falo mal, eu culpo os outros, eu choro, beleza. Você pode fazer isso por uma semana, um mês, um ano. Isso vai mudar o que na sua perspectiva? Tem que estar diferente, entendeu? Não dá para ficar só chorando. É igual o luto, você tem que passar por ele, mas você tem que aprender. Não dá para você ficar em luto 10 anos, 20 anos, é a sua vida, você tem que passar por ele, é uma fase, com os erros também. Então vamos pensar novamente, o que os erros fizeram com você neste ano? O que você conseguiu aprender com eles? Você conseguiu aprender a lidar com eles? A lidar melhor no seu serviço? Você errou, você mudou? Né? Teve alguma coisa que você deixou de fazer com medo? Porque o medo limita, o medo nos limita. O problema não é ter o medo, o problema é deixar ele te paralisar. Então você não faz algo com medo de errar. Mas se você não fizer, você não vai aprender. Então é melhor você não fazer e não aprender, ou fazer e ter a opção de errar. O que você vai fazer? É igual a ansiedade. Você quer muito aquilo, muito, muito, mas aquilo te paralisa de uma certa forma, te deixa naquele limiar tão ruim que você não consegue fazer mais nada, porque você acha que tudo depende de você e não depende. E do erro você fez e errou demais. Você vai parar de fazer? Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque a gente está em evolução constante. A nossa vida é uma vida feita de evoluções. Cada dia que é vivido, você vive um dia de cada vez. Então, nesse dia que você está vivendo, você erra, você acerta. Para quem acredita na igreja, você peca, você deixa de pecar, você faz uma coisa boa, você não faz, e a vida é assim. A gente vai seguindo. Dessa maneira nós vamos vivendo. Nós vamos vivendo. O problema é nos paralisarmos. É a gente parar de fazer. Então eu errei, eu tenho como me desculpar, eu tenho como fazer diferente, beleza. Você vai seguir com aquele erro na sua mente, mas você vai consertar ele e tentar fazer de outra maneira. Às vezes, não dá para consertar o erro. Tem coisa que não dá para mudar. Então você vai pôr na tua consciência e você vai levar aquilo como aprendizagem pro resto da tua vida. Tem coisa, gente, que não muda, são lições, infelizmente. Não vou falar pra você que você vai esquecer uma coisa muito ruim que aconteceu com você. Você não vai esquecer. É igual o perdão, vamos pensar. Alguém te magoou muito, te fez muito sofrer. Mas aquilo dói na sua alma, dói dentro do seu íntimo, do seu ser. Você vai deixar aquilo corroer você por dentro? Não. Não quer dizer que você não vai perdoar a pessoa, você pode até perdoar ela e não seguir com aquela dor no seu coração. Aquilo vai se tornar uma lembrança, você vai lembrar, não vou falar que você vai esquecer, mas ele não vai poder mais doer. Entende? Então, assim, não é porque você perdoou que você não vai se lembrar nunca mais do que a pessoa fez com você. Claro que você vai se lembrar, você é humano, você sente um cheiro, você lembra, uma sensação, você lembra, passa uma pessoa parecida, você lembra, alguém te fala uma frase que aquela pessoa falava, você se lembra. Nós somos feitos de momentos. Então, você vai se lembrar, mas você vai ter consciência daquilo, que você passou por aquilo, que você não precisa mais conviver com aquela pessoa, mas não guardar isso para você. O erro do outro também conta como aprendizado para nós. Era o que deveria, né? Então, assim, se ele errou com você, pode ser que você não tenha permitido, mas de alguma forma aquilo chegou até você. E o que você vai fazer com aquilo que chegou até você? É isso que você tem que pensar, é isso que tem que mudar aqui.
O que eu vou fazer com o que fizeram comigo? O que eu vou fazer com o que eu permiti? Porque muitas vezes eu permito. E aí, depois que eu permito, eu sofro, eu falo que a culpa foi do outro. E não é. A gente tem que ser capaz de falar, eu fiz, eu deixei de fazer ou eu permiti. Isso que nos torna as boas pessoas. A gente reconhecer que fez certo, que fez errado, mas que fez. Então, se a gente muda o nosso pensamento, a gente começa a reconhecer e a enxergar que fizemos coisas boas ou coisas ruins e mudar aquilo, a nossa perspectiva de vida muda e a nossa cabeça também. Então, você começa a enxergar tudo que você conseguiu ao longo do tempo, tudo que você fez, o que você passou, de uma maneira melhor, e isso pode te deixar mais tranquilo, que é o certo, não te deixar ansioso, te deixar mais tranquilo e consciente do que você fez, que você poderia ter feito.